Olá amigos, boa tarde. Espero que até agora estas pequenas filmagens tenham tido algum efeito de vos conseguir trazer alguma luz sobre os procedimentos mais simples. Portanto, como vimos aqui neste exercício que apresentámos antes, foi transformado um plano que era originalmente um plano de topo num plano que passou a ser um plano horizontal. Como vemos, tem o traço frontal paralelo ao traço do novo eixo X, ao eixo X. Portanto, o eixo X' está aqui, ficou paralelo a este traço. Evidentemente que isto traz uma consequência que é deixa de existir traço horizontal, ou seja, na nova situação, de facto, o traço frontal será o único que existe. Portanto, é uma situação deste tipo que passará a existir. Portanto, colocamos os parênteses com a intenção de nos alertar para o facto de que não devemos procurar qualquer traço horizontal, ele não existe. Mas, obviamente, que nós não fazemos este procedimento apenas para nos divertirmos a mudar a posição do plano no espaço. Normalmente, isto é realizado com o objetivo de podermos utilizar de uma forma mais imediata todos os dados. Portanto, aqui a vantagem claramente é que tudo o que existe neste plano passará a ser visível na projeção horizontal de acordo com esta mudança de diedros. Portanto, se eu quiser agora colocar aqui um ponto qualquer sobre este plano, basta-me que vou mudar aqui para a caneta vermelha, basta-me que a projeção frontal do ponto esteja sobre o traço frontal do plano. Portanto, é um plano projetante frontal, é assim que tem que acontecer. Então eu vou colocar aqui um ponto P, este será P2, e a linha de referência do ponto, e depois, dependendo daquilo que forem os dados deste problema ou desta situação concreta, eu coloco algures a projeção horizontal do ponto P1. A vantagem disto é que se eu tiver que construir, por exemplo, um segmento com uma determinada dimensão, ela vai ser visível em verdadeira grandeza. E o mesmo acontece também com uma situação de uma figura plana que eventualmente tenha que ser construída. Enquanto eu, na situação original, com o plano de topo, não conseguia ter nenhum acesso à verdadeira grandeza, não é? Este ponto, considerando que este ponto que eu aqui marquei tem este afastamento, não é? Este ponto na situação original será marcado aqui e vamos buscar precisamente esta medida do afastamento e vamos transferi-la para aqui, de maneira a obtermos a projeção original. Esta projeção aqui está enganada. Eu coloquei P1, na realidade terá que ser P4, e P1 é esta. A situação, digamos que andando daquela situação depois de termos feito a mudança de diedros, em que marcámos o ponto P, podemos voltar atrás e ver como é que o ponto P ficaria na situação original. Portanto, isto pode também ser feito, por exemplo, construindo agora uma determinada figura e, invertendo o processo, irmos obter as projeções dessa figura na situação original do plano de topo. É frequente, por exemplo, ser dado um ponto, ser dada uma determinada informação que nos permite, por exemplo, construir um segundo ponto. Vamos supor que era o outro ponto por aqui. Este segundo ponto, aqui em projeção horizontal, para pertencer ao plano, terá que estar aqui. Não é? Seria um segundo ponto. Vamos supor que eu chamo-lhe o ponto Q. Vou ter aqui Q2. Vou ter aqui Q4. E com este ponto eu posso desenhar um segmento de reta. Não é? Este segmento de reta, por vezes, é dado como o
ponto inicial para construir um determinado polígono. Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo. Vamos considerar, por exemplo, a hipótese de ser um triângulo. Pode ser pedido um triângulo equilátero partindo deste lado inicial PQ. Então, eu, fazendo com o compasso a construção para a determinação do triângulo equilátero, encontro aqui, por exemplo, um ponto que eu posso chamar R e que tem aqui a sua projeção horizontal. E, portanto, isto permite-me, em verdadeira grandeza, desenhar aqui, de forma direta, sem qualquer deformação, o meu triângulo equilátero. E a projeção frontal estará aqui. E partindo daqui eu consigo inverter o processo e chegar à representação original no plano de topo. Portanto, por cada um destes pontos. Vamos supor o ponto Q, uma linha de referência, o mesmo afastamento que eu tenho aqui, vou marcar aqui para o ponto Q. Vou ter aqui Q1 e posso fazer o mesmo procedimento para o ponto R. Portanto, vou a R2 e desenho a linha de referência. Vou buscar o afastamento do ponto R e vou transferi-lo agora para esta nova linha de referência que vem de R2. Portanto, obtenho aqui R1. Portanto, partindo então de um plano horizontal, que foi o resultado da mudança de eros que fizemos inicialmente, eu construí o triângulo equilátero. E agora, voltando no sentido inverso, vou encontrar as projeções do mesmo triângulo, mas na situação inicial, que é um triângulo contido num plano de topo e que terá aquelas projeções P2, P1, R2, R1, Q2, Q1. Portanto, é como se eu fosse mudar algo para ver melhor e voltasse a colocar na posição em que ele deveria estar. E para já é tudo.